Fase 4, Destruição, é um filme que tem formigas. Sim. Muitas formigas. Bom, a brincadeirinha no começo, assim, tem muito de verdade, né? Sim. Porque nós temos formigas demais, né, cara? Até fazendo aí um paralelo com o nome do site, né? O nome do canal, né? O Fase 4, ele tem a particularidade de trabalhar, assim, vamos falar da história um pouco depois, mas por enquanto, tem a particularidade de trabalhar com cenas reais de formigas. Exatamente. Né? Acho interessante, antes mesmo da gente entrar na história, falar da equipe em torno disso, né? Essas cenas reais de formigas, coisa interessante, né? O Ken Middlehan, ele foi um fotógrafo de natureza selvagem e ele fez essas capturas de imagem que posteriormente Saul Bass foi fazer a montagem, né? E falando da equipe do filme, né? Diretor Saul Bass, único filme dirigido por ele na verdade é um designer. Sim, né? Ele fez vários curtas, né? Mas esse é o único longa. Isso é o único longa que ele dirigiu. E assim, o trabalho dele você acha dos mais variados, desde as introduções dos filmes do Hitchcock, como Psicose e Vértigo, até mesmo marcas famosas, como por exemplo a Quaker, até a United Airlines, AT&T. Então, assim, é um cara, ele também fez algumas introduções de outros filmes, por exemplo, o Grand Prix, filme de Fórmula 1, que ele fez uma montagem inicial muito bacana, que inclusive serviu até mesmo como base para as próprias coberturas de corrida, né? Que tipo de imagem vai pegar, que ângulo e tal. E, saindo um pouco da direção, a direção de arte é do John Barry, que em 71, o Fase 4 é de 74, 3 anos antes ele trabalhou no Laranja Mecânica e 3 anos depois do Fase 4 trabalhou no Star Wars. Né? A fotografia é do Dick Bush, que 3 anos depois ele fez o Comboio do Medo, do Friedkin. Então, assim, é uma equipe muito interessante, né, trabalhando nesse filme. Com toda certeza, acho que a gente não falou dos pôsteres, né, do Saul Bass, né, cara? A gente falou de um monte de coisa, mas acredito que acho que a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa no Saul Bass são os pôsteres, principalmente dos filmes do Hitchcock, né? Mas até outros, né? O Anatomia de um Crime dele e tal. Sim, sim. É interessante, né? Você vê a primeira incursão do cara como diretor, né? Acho que dá pra gente comparar um pouco essa carreira com a carreira do Dalton Trumbo, que só fez Johnny Vai à Guerra, adaptando seu próprio livro e parou por aí, né? E também o Dalton Trumbo, ele tem um resultado muito bacana, só com um crédito de direção, né? Aqui no Fase 4 é a mesma coisa e com a particularidade de que ficção científica não era um gênero tão... Bom, primeiro que continua não sendo um conceito tão valorizado no cinema, né? Da forma como nós vemos a ficção científica, né? Porque não adianta você falar que Star Wars é ficção científica, porque não é. A gente já conversou sobre isso diversas vezes. Mas assim, eu acho que principalmente nesse período de Nova Hollywood, era bem mais difícil também você trazer ficções científicas para a tela, assim, com um conceito e tal. Fora o Fase 4, cara, de notável, acho que eu só lembro do Silent Running do Douglas Trumbull, sim, né, cara? O que é interessante, né? Primeiro, esse cenário da ficção científica e segundo, agora indo um pouco para a história e isso daí vai embolar um pouquinho nessa nossa conversa. Mundo normal, nosso, não é no futuro, não é no passado, não, é o presente da época em que o filme foi feito, né, década de 70, onde acontece um fenômeno cósmico, não é explicado exatamente o que é esse fenômeno, mas tem a voz do pesquisador falando que esse fenômeno não ia afetar a humanidade, nem grandes mamíferos, nem nada, a princípio não ia afetar em nada a vida na Terra, mas eles descobrem que isso afetou as formigas e não afetou de uma maneira que você imagina que um sci-fi da época afetaria, né? Então, não deixou as formigas gigantes, radioativas, nem nada. Não, apenas aprimorou o modo como elas se comunicam entre si, só. E aí que já começa a questão interessante, né? Primeiro que foge do clichê da magnificação ou da massificação, então, mesmo tendo muitas formigas, não é um volume sobrenatural, né? É um volume que você vê um formigueiro tal, e também as formigas não estão gigantescas como você vê em outros filmes tal, Ataque das Formigas Malditas, né? Coisas assim. Então isso daí é bacana e o que é legal é como vai não crescendo, né? Então você começa com a questão das formigas se comunicando e com isso elas começam a atacar seus predadores, então os primeiros sinais de coisas que acontecem
louva-a-Deus está desaparecendo, enfim, predadores geral de formigas estão desaparecendo. Um biólogo vai até o local de maior incidência desse acontecimento, junto com um criptógrafo, para desvendar um pouco a linguagem delas, né, através de movimentação e outros tipos de sinais, para estudarem o que está acontecendo e tal. Então você vê, é uma coisa super localizada, uma coisa simples tanto na proposta, né? Então elas só aumentaram a capacidade de comunicação, e também no seguinte sentido, são formigas, coisa que o ser humano nem liga, né? Até normalmente analogias são feitas, né? Meu, não liga isso aí é uma formiguinha, tal, não sei o quê. Na verdade, além da capacidade de comunicação, acho que isso mexe com a própria inteligência, né? Porque ao longo do filme a gente vê as formigas fazendo algumas coisas que vão um pouco além disso também, né? Mas a gente vai chegar lá no momento certo. Realmente, é um crescendo e é uma ideia que parece assim, muito boba a princípio, né? Parece que vai ser um filme barato, afinal de contas você não vai ter que investir em filmagens grandiosas ou grandes efeitos em relação à ameaça, né? Porque a ameaça são formigas, né? O primeiro ponto que você surpreende são aquelas torres estruturais que as formigas montam, né? Muito semelhante, inclusive daí a princípio parece que não vai desencadear em nada, mas lá na frente a gente percebe que tem uma relação. Que essas estruturas, elas se assemelham muito aos moais na Ilha de Páscoa, né? Então aquele negócio de início de civilização, tal, uma nova divindade, coisa assim. No princípio você acha só que é uma torre de formigas, né? Sim. Bom, inclusive, pessoal, a gente, porventura, vamos soltar aqui alguns spoilers, mas é um filme que, mesmo você sabendo de alguns pontos chaves da trama, não vão atrapalhar a sua experiência, pois o filme é muito mais a experiência de ver, é muito mais o conceito do que necessariamente uma explosão de cabeça, assim, coisa do tipo. Ele é um filme cabeçudo, né, cara? É um filme que depende muito do comprometimento do seu espectador, até porque, vamos falar bem a verdade, né, meu? A direção de atores é horrível, sabe? É pífia. Em vários momentos você vai ter vontade, assim, sabe, de rir até da atuação de algum deles. Mas não é isso. Eu acho que abstraindo esses aspectos, né, focando no conceito, ele é um filme mega interessante, ele é um filme maravilhoso, assim, para você refletir e pensar como ficção científica de fato mesmo, né? Feita no cinema, que a gente cansa de falar que é dificílimo de acontecer. Exatamente. É bom que ele não é nada explícito, né? Até mesmo com coisas que poderiam ser, por exemplo, as formigas estão fazendo isso, as formigas estão fazendo aquilo, mas não. Ele vai implícito, você vai entendendo ao longo do tempo, você vai entendendo junto com os personagens. Isso que é legal, porque nós temos um criptógrafo e um biólogo, e eles vão se complementando a informação. Então, não fica aquela pausa idiota explicativa para o espectador que não está entendendo. Não, eles vão se complementando e mesmo assim eles não vão além do necessário, né? Então, você como espectador, você não vai ter nenhum momento que vai parar e vão te explicar tudo o que está acontecendo. Não, você tem que acompanhar o raciocínio das formigas, e quando você vai raciocinando junto com os próprios pesquisadores, a conclusão que chega não é o pesquisador que te fala, não. Você, como espectador, você tem que chegar na conclusão, porque senão você não vai acompanhar o raciocínio deles. Isso é muito legal. Sim. E a gente não está falando para ser uma coisa tipo mega cabeçuda que você tem que parar. Né? Não, basta você ir juntando as peças, né? Basta você ficar esperto e tal. E isso é uma coisa muito legal que tem, infelizmente, em pouquíssimos filmes de ficção científica, né? Já deixando claro, é um filme curto, né, cara? Isso é um negócio importantíssimo para ele funcionar no final das contas, porque apesar das falhas que eu comentei, uma coisa assim que revendo me chamou muita atenção, já tinha me chamado, é claro, eu já tinha isso na cabeça, mas a revisão é sempre boa para a gente confirmar determinadas coisas. Então, diferente dos filmes aí que lidam com o conceito de magnificação, formigas gigantes, tal, ou qualquer outro tipo de animal gigantesco que se volta contra a humanidade, aqui a gente tem as formigas na sua condição natural, ele consegue ser, no crescendo da narrativa, da tensão, ele consegue ser mais assustador do que um filme que lidasse com esse tipo de exagero. E mais ainda, mesmo sendo aquele negócio localizado ali no meio oeste americano, eles falam que existem outras ocorrências, é óbvio, não é só porque as formigas estão fazendo coisas estranhas no meio oeste americano que vai ser montada uma mega operação daquele tamanho. Então a gente já entende que a coisa é muito mais séria. Só que o recorte do filme é ali naquela instalação. Conforme isso vai crescendo e a situação desses personagens vai apertando,
a gente sente isso também, a gente percebe que é como se o filme te passasse que o destino da humanidade está ali repousando na conclusão daqueles dois caras, né? Apesar de serem péssimos atores, né? É tudo apoiado dentro dessa linha narrativa, cara, que é muito bem pensada, cara. Não, e nisso você falou dessa questão da tensão. Na época que o filme foi lançado, a crítica se dividiu, o público se dividiu, teve gente que adorou, teve gente que odiou e tal. Um dos caras que adorou, ele falou o seguinte, assistir fase 4 no ambiente escuro é algo horripilante. E é mesmo, assim, você assistiu o filme, ele te passa uma atenção. E o interessante é que, assim, a gente está falando de formigas, que elas se comunicam melhor, então elas têm aquele pensamento de colônia, só que muito mais apurado aqui no filme e tal. E você pensa, ok, tipo, e os efeitos especiais e tudo mais? E é muito pontual os efeitos especiais. Na verdade, são filmagens de formigas, agindo como formigas, só que a montagem que o Saul Bass faz, ele constrói uma narrativa dentro de imagens da natureza mesmo. Então, você olha e fala, caramba, essa formiga está falando com a outra, né? E você entende tudo. Tem uma parte que para mim é muito legal e muito emblemática, onde os cientistas eles jogam veneno lá na região, né? Uma química amarela, e daí várias formigas morrem. E daí algumas formigas que não estiverem em contato com esse material químico na hora do lançamento, elas pegam uma parte do material, e ela vai levando para o túnel. Daí ela morre porque absorveu aquela química, chega a outra, vai levando, chega a outra, vai levando. O filme não explica nada, mas você claramente entende que, eles estão levando essa química para a rainha gerar novas formigas imunes a essa química. E não tem fala nenhuma, o biólogo não explica nada, é só a construção na montagem. Isso é sensacional. E outra coisa legal é que, assim, o filme, ele consegue construir uma narrativa nas formigas de você entender a função de cada uma e até vilanizar, de certa forma, coisa que depois no final isso daí muda um pouco, mas de vilanizar a rainha. Então, quando mostra a rainha, o enquadramento é diferente, tem uma coloração azul e um contra vermelho explodindo, muito parecido com o cinema italiano de terror, né? Dario Argento, Mario Bava. Então isso é muito legal que, assim, como ele está usando uma lente que dá um close em todas as formigas e todas elas ficam um pouco maiores, né, em termos de visão, como é que você vai deixar a rainha magnificada nesse sentido, né? E eles fazem isso com a cor. Então assim, é uma inteligência visual que esse filme faz que contraria qualquer tipo de baixo orçamento que ele tenha, tal. E isso acho que é uma das grandes riquezas do filme, né, em termos estéticos. E não só, cara, essa questão de você montar uma situação que é até mais complexa até do que foi falado aqui, né? De uma formiga, ela vai para uma área em que ela vai roer um cabo para acabar com o maquinário dos caras, tal. E aí eles deixaram um louva-a-Deus ali de guarda, né? E aí o louva-a-Deus é atacado por outra formiga depois, cara. Nossa, isso tudo é tão... se você parar pra pensar na logística do negócio, isso valoriza demais essa produção, né? Exato. E é inteligente na sua simplicidade, né? Porque eles poderiam pegar um SBP e jogar ali e tal, alguma coisa do tipo. Mas isso que é interessante, essa jogada, tal, o modo como as formigas estão trabalhando em sociedade, tal, até eles mesmos falam. É interessante que, assim, mesmo os atores sendo ruins, o desenvolvimento dos personagens é interessante, porque a figura do Hubbs, que é o biólogo, no começo é de admiração. Eles falam, olha só que sociedade perfeita, elas se sacrificam, se unem e tudo mais, né? Só que daí essa admiração acaba dando lugar a um ódio e uma inveja a ponto do Hubbs ser como se fosse um Capitão Ahab no Moby Dick. Só que a raiva dele é tão grande porque a gente está falando de um Moby Dick, um ser colossal, né, uma baleia colossal. Não, a gente está falando de formigas. E ele se sente humilhado de uma forma que chega uma hora ele entra na loucura de querer acabar com as formigas batendo. Ele fica tão insano que ele concentra a raiva em uma formiga que está no laboratório. Sim. Então, olha só que prova de insanidade. Cara, não é essa formiga que vai ser seu problema, é outra coisa já. Só que o cara perde a cabeça totalmente, né? Indo já para o seu final, né, a gente viu aí essa questão dessa evolução das formigas-sal e a gente tem aqui basicamente
um final que a gente pode até dizer quase que metafísico, né? Deixa totalmente aberto para o espectador o que vai acontecer. Infelizmente o subtítulo estraga isso, né? Sim. O nome do filme é Fase 4 e daí durante o filme vai aparecendo um letreiro, Fase 1, Fase 2, e nenhum momento explica o que é cada fase, mas você parar para pensar, você entende, né? Então, fase 1, por exemplo, acontecimento, fase 2, meio que pesquisa, tal, fase 3, uma incisão maior, e a fase 4, de fato, a conclusão dessa evolução das formigas. Só que daí entra o título Destruição, então você imagina que a formiga vai destruir a sociedade como um todo. Só que na verdade não, assim, a montagem do Saul Bass mostra tipo, aquela união, né, homem, formiga, tal, para um novo tipo de sociedade, só que isso é muito pincelado sutil. Muito sutil, muito na superfície, deixa totalmente aberto para o espectador, embora tenha uma narração ali que feche um pouquinho a linha interpretativa, ainda assim é um filme que tem um final, até mesmo semelhante com o final de 2001, só que existe um final alternativo, que na verdade era para ser o final original do Saul Bass, só que o distribuidor quis mudar isso. Esse final você acha no YouTube, tem uns trechos passando aí na tela, no YouTube você consegue ver. Esse final, ele não foi originalmente montado pelo Saul Bass. Eles conseguiram resgatar esses fragmentos tal, e de acordo com o roteiro, um pessoal que não o Saul Bass uniu e mostrou em uma sessão especial nos anos 2000, onde ele extrapola um pouco isso. Então ele dá um vislumbre do que seria essa nova sociedade com os seres humanos ali mesclado com as formigas. É muito interessante. Infelizmente a filmagem foi feita no cinema quando teve essa exibição, então a qualidade da imagem não está tão boa. Mas é interessante porque, fazendo uma comparação com 2001, tal qual o livro 2001, ele expande um pouquinho aquele final, explicando algumas outras coisas, mas ao mesmo tempo deixa aberto outras, é a mesma coisa que acontece aqui. O bacana é que normalmente quando o distribuidor, produtor modifica o final, acaba estragando, né? Ou melhorando até em alguns poucos casos, mas aqui os dois finais eu acho que são bem interessantes e é interessante você ter os dois. Bom, pessoal, esse filme ele só foi lançado recentemente aqui no mercado de DVD no Brasil pela Versátil. Ele está no box Clássico Sci-Fi Volume 3 da Versátil Home Video. É um filme que vale muito a pena, mesmo que você não seja fã de ficção científica. Cinematograficamente é um filme muito interessante para você ver as soluções que foram dadas em termos de imagem, com relação a baixo orçamento e tudo mais. Própria questão de lente, você gravar formigas e deixar elas grandes na tela sem parecerem monstros e sim formigas mesmo, o modo da montagem que o Saul Bass faz mostrando a capacidade de comunicação dessa sociedade das formigas. Então, enfim, tirando a questão dos atores, tal, que realmente é ruim, em termos de roteiro, termos até da própria produção, as soluções artísticas para os problemas do orçamento, assim, é um filme muito bom e tem um final que é assim, explosivo mesmo. Assim, para quem gosta daquela ficção científica conceitual, gosta de pensar, analisar a obra depois de assisti-la, é muito recomendável. Uma pena que a década de 70 não investiu tanto em ficções como essa, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre o clássico Fase 4. Acesse o nosso site, formigaelétrica.com.br, procura a gente no Facebook, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, clica aqui na cabeça do Gustavo aí para já se inscrever se você ainda não é um inscrito. E é isso, manda um e-mail para natela@formigaelétrica.com.br e a gente se vê na semana que vem. Falou!